O pássaro de corda e as mulheres de terça-feira. Eu estava preparando macarrão na cozinha quando ela me ligou. Enquanto esperava a massa ficar pronta, assobiava o prelúdio de La Gazza Ladra de Rossini que tocava no rádio. A música ideal para preparar espaguete. Pensei em ignorar o telefone e focar na massa. Estava quase no ponto e a Orquestra Sinfônica de Londres, regida por Claude Abbado, estava perto do auge. Mas, por fim, acabei cedendo. Abaixei o fogo e, com o hashi na mão direita, fui atender na sala. Poderia ser um amigo com alguma oferta de trabalho? Preciso de 10 minutos da sua atenção, disse ela de súbito. Como? Perguntei surpreso. O que disse? Que preciso de 10 minutos da sua atenção. A voz não era familiar. Disso eu tinha certeza, pois sempre fui muito bom em reconhecer a voz das pessoas. A dela era suave, baixa e misteriosa. Desculpe, mas com quem gostaria de falar? Isso não vem ao caso. Preciso apenas de 10 minutos da sua atenção. Acho que isso é suficiente para a gente se entender. Para a gente se entender? É sobre os nossos sentimentos. Estiquei o pescoço e espiei a cozinha pela porta entreaberta. O vapor branco subia da panela e Abbado continuava regendo La Gazza Ladra. Sinto muito, mas estou terminando de cozinhar macarrão. Se eu ficar 10 minutos no telefone, vai passar do ponto. Vou desligar, ok? Macarrão. Ainda são 10:30 da manhã. É um pouco cedo para preparar macarrão, ou não acha? Não é da sua conta. Não tomei café da manhã direito e estou com fome. Já que sou eu que preparo minhas refeições, acho que sou livre para fazer e comer o que quiser na hora que eu bem entender, não acha? Sim, tem razão. Então vou desligar. Aceitou a mulher agora com um tom apático. Uma voz estranha. É curioso como uma simples alteração de humor é capaz de mudar o tom de voz, como se entrasse em uma outra frequência. Volto a ligar mais tarde. Espere um pouco. Se pretende me vender alguma coisa, não adianta nem tentar, porque vai perder tempo. Estou desempregado e não posso comprar nada. Sei disso, não se preocupe. Sabe? O que você sabe? Que está desempregado. Agora pode voltar para o seu macarrão.
Afinal de contas, quem é? Antes que eu pudesse concluir a frase, ela desligou de modo rude e abrupto. Muito abrupto para ter posto o fone no gancho. Deve ter pressionado o botão com o dedo. Por um tempo, confuso, continuei olhando o telefone na minha mão, até que me lembrei do macarrão e voltei à cozinha. Desliguei o fogo, despejei a massa no escorredor, coloquei o molho de tomate preparado à parte e comecei a comer. Por causa daquela ligação sem pé nem cabeça, o macarrão cozinhara demais e passara do ponto, mas nada muito grave. Até porque eu estava faminto demais para me ater às sutilezas do tempo de cozimento. Com a música da rádio ao fundo, comi tranquilamente os 150 gramas de espaguete sem deixar sobrar um fio de massa sequer. Lavei o prato e a panela na pia e esquentei água para fazer chá preto de saquinho. Enquanto tomava o chá, pensava na ligação que acabara de receber. Para a gente se entender? Mas, afinal, por que aquela mulher tinha me ligado? Quem era ela? Que mistério! Até então, nunca havia recebido uma ligação anônima dessas e nem sequer consegui imaginar o que aquela mulher poderia querer conversar comigo. Seja como for, não estava nem um pouco a fim de compartilhar sentimentos com uma mulher desconhecida. Pensei, isso não me serviria para nada. O que de fato importava nesse momento era conseguir logo um emprego e, se possível, começar um novo ciclo. Sentei no sofá da sala para ler o livro de suspense que pegara emprestado na biblioteca e, vez ou outra, quando olhava para o telefone, sentia a curiosidade aumentar gradativamente a ponto de ficar intrigada em saber o que a mulher quis dizer com aquilo de nos entendermos em 10 minutos. Como é possível se entender com alguém em 10 minutos? Pensando bem, desde o início ela fora taxativa, dizendo que a conversa duraria 10 minutos. Parecia ter muita certeza desse limite. Talvez 9 minutos fosse de menos e 11 de mais. É como o ponto do espaguete al dente. Conforme meus pensamentos divagavam, perdi o fio da meada e não consegui me concentrar no romance. Resolvi fazer uns exercícios e depois fui passar roupa. Toda vez que ficava confuso, passava camisas. Um hábito antigo. Dividi o processo em 12 etapas. Começava pelo lado da frente do 1, colarinho, e terminava com 12, o punho da manga esquerda. Nunca deixava de respeitar essa sequência, sempre atento a cada etapa. Se não fizesse isso, não dava certo. Passei 3 camisas, desfrutando o vapor do ferro de passar e o aroma típico do algodão quente, e depois de verificar que não tinha deixado nenhum amassado, as pendurei no cabide. Desliguei o ferro e, ao guardá-lo junto com a tábua no armário embutido, senti que a minha mente tinha clareado um pouco.
Fiquei com sede e fui à cozinha para beber água quando o telefone voltou a tocar. Não é possível! Pensei e, por instantes, hesitei em atender, mas acabei optando por voltar à sala. Se fosse aquela mulher de novo, era só dizer que estava passando roupa e desligaria. Mas era minha esposa. Olhei para o relógio de mesa sobre a TV e os ponteiros indicavam 11h30. Tudo bem? Perguntou. Tudo, respondi aliviado. O que você estava fazendo? Passando roupa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Deu para sentir certa tensão no tom de voz dela. Ela sabia muito bem que eu costumava passar roupa quando estava incomodado. Não, nada. Só quis passar umas camisas, nada demais. Sentei na cabeceira e passei o fone para a mão direita. O que foi? Precisa de alguma coisa? É sobre um trabalho. Você escreve poesia? 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 Como assim poesia? A editora de um amigo meu vai lançar uma revista literária voltada para o público feminino e estão procurando alguém para selecionar e corrigir os poemas. Também querem alguém que escreva mensalmente um poema para a contracapa da revista. Como o trabalho é simples, o salário até que é muito bom. Claro que é só um bico, mas se você se sair bem, podem passar trabalhos de editor. Simples? Calma aí. Estou procurando emprego no escritório de advocacia. De onde surgiu essa história de corrigir poemas? Você mesmo disse que escrevia na época do colégio. Era um jornal de escola, mas eram artigos sem nenhuma importância sobre quem venceu o campeonato de futebol ou sobre o professor de física que caiu da escada e ficou internado, coisas assim. Não era poesia. Não sei escrever poemas. Mas estamos falando de poemas para garotas do 2º grau. Ninguém espera que você crie uma obra-prima. Você faria do seu jeito? De um jeito ou de outro, não consigo fazer poesia. Respondi categórico. Era óbvio que eu não era capaz. Tudo bem. Suspirou minha esposa contrariada. Mas você sabe que está difícil encontrar trabalho na área de direito, não é? Tenho algumas propostas e acho que vou ter definições ainda nesta semana. Se nada der certo, volto a pensar nesse assunto. É. Sendo assim, tudo bem. Aliás, que dia da semana é hoje? Terça-feira. Será que você pode passar no banco e pagar as contas de gás e de telefone? Posso, sim. Eu ia mesmo sair daqui a pouco para fazer compras para o jantar e então aproveito e passo no banco. O que vamos ter para o jantar? Ainda não sei. Vou pensar nisso quando estiver fazendo compras. Então,
começou minha esposa, com um tom de quem parecia querer mudar de assunto. Estive pensando que talvez você não precise ter muita pressa para procurar um emprego. Como assim? Perguntei outra vez surpreso. Parecia que todas as mulheres do mundo tinham resolvido me ligar para me dar um susto. Você acha que eu não tenho que procurar? Daqui a 3 meses acaba o meu seguro-desemprego. Não posso ficar à toa para sempre. Eu recebi um aumento, meu trabalho extra vai bem, temos uma reserva e se não gastarmos com besteiras, acho que é suficiente para vivermos, não acha? Eu continuaria fazendo serviços domésticos, é isso? Essa ideia não agrada a você? Não sei. Respondi com sinceridade. Eu realmente não sabia. Vou pensar no assunto. Isso, pense nisso com calma. Incentivou minha esposa. E o gato? Voltou? Gato? Só então me dei conta de que tinha me esquecido completamente dele esta manhã. Não, ainda não. Você pode dar uma olhada na vizinhança. Faz 4 dias que ele sumiu. Respondi sim de maneira vaga e passei o fone para a mão esquerda. Acho que ele pode estar no quintal daquela casa abandonada no fim do beco, aquela que tem um pássaro de pedra no jardim. Já esbarrei com ele algumas vezes lá. Sabe onde fica? Não. Mas quando você foi sozinha até o beco? Você nunca me disse? Olha, preciso desligar agora. Desculpe, tenho que voltar ao trabalho. Sobre o gato, conto com você, hein? E desligou o telefone. Fiquei olhando um tempo o aparelho antes de colocar de volta no gancho. Achei estranho minha esposa ter dito que conhecia o beco. Para chegar lá, ela precisaria ter pulado o muro alto do jardim e eu não via motivo para ela fazer isso. Voltei à cozinha para tomar um copo d'água. Liguei o rádio e cortei as unhas. Estava tocando um especial do novo disco do Robert Plant, mas depois de 2 músicas meus ouvidos já não aguentavam mais e desliguei. Fui para o terraço dos fundos olhar a tigela de comida do gato. A pilha de sardinhas secas que eu havia colocado na noite anterior estava intacta. O gato definitivamente não tinha voltado. Permaneci em pé contemplando a luz do sol do início do verão incidir sobre o pequeno quintal da nossa casa. Estava longe de ser uma claridade relaxante. Durante o dia, o sol batia no jardim por pouco tempo e por isso a terra ficava sempre úmida e escura, e a vegetação se limitava a 2 ou 3 hortênsias pouco vistosas num canto. E eu nem gostava de hortênsias. Da árvore de um vizinho, um pássaro emitia um canto compassado que lembrava o som de dar corda. Guê, guê.
Nós o apelidamos de pássaro de corda. Aliás, foi a minha esposa quem o chamou assim primeiro. Não sabíamos que espécie de pássaro era, nem a aparência que tinha, mas, independentemente disso, todos os dias o pássaro de corda pousava naquela árvore e dava corda no mundo silencioso que nos rodeava. Enquanto escutava o pássaro de corda, me perguntava por que eu devia sair à procura do gato. Aliás, se desse a sorte de encontrá-lo, o que eu deveria fazer? Tentar convencê-lo a voltar para casa? Dizer que todos estávamos preocupados e pedir que voltasse? Era só o que me faltava. Realmente era só o que me faltava. Qual o problema de deixar os gatos irem para onde quiserem e viver do jeito que bem entendem? Ali estava eu, aos 30 anos, fazendo o quê? Lavando roupa, pensando no que fazer para o jantar e procurando um gato desaparecido. Lembrei que, havia pouco tempo, eu era um homem distinto e ambicioso. No segundo grau, decidira ser advogado ao ler a biografia de Clarence Darrow. Minhas notas não eram ruins. No terceiro ano, fiquei em segundo lugar em uma votação dos alunos da turma para escolher quem se tornaria uma pessoa bem-sucedida. Fiz direito em uma boa faculdade. O que aconteceu de lá para cá? Coloquei os cotovelos sobre a mesa da cozinha e, com as mãos apoiando o queixo, parei para refletir sobre quando e onde minha vida havia tomado outro rumo. Mas eu não tinha respostas, não conseguia me lembrar. Não fui um ativista político frustrado, não me decepcionei com a vida acadêmica, tampouco perdi a cabeça por alguma mulher. À minha maneira, sempre levei uma vida completamente normal. Mas certo dia, quando estava para me formar na faculdade, me dei conta, de repente, de que eu já não era mais o mesmo. Acho que, no início, esse desvio era tão insignificante que eu nem conseguia percebê-lo. Mas, com o tempo, foi se tornando cada vez maior, até me sentir transportado a um lugar onde minha imagem original se desvirtuava. Em um paralelo com o sistema solar, eu estaria em algum ponto entre Saturno e Urano. Um pouco mais e eu veria Plutão. E então eu poderia pensar o que tem depois dele. No início de fevereiro, pedi demissão do escritório de advocacia onde trabalhei durante muitos anos. Não foi por um motivo específico. Eu não desgostava do trabalho, o salário não era ruim e o ambiente era amistoso. A função que eu exercia na empresa, em poucas palavras, era de um faz-tudo especializado. Apesar disso, acho que fazia o meu trabalho muito bem. Não quero parecer metido, mas sou muito competente quando se trata de trabalhos práticos. Tenho raciocínio rápido, sou dinâmico, não reclamo e penso de maneira pragmática. Por isso, quando pedi demissão, o advogado mais velho, isto é, o pai, e não o filho, o escritório pertencia aos dois, chegou a me oferecer um
um aumento para que eu desistisse de sair. Mas acabei saindo mesmo assim. Não sei dizer ao certo por que eu fiz isso. Não tinha um objetivo definido nem perspectiva de futuro. A ideia de ficar enfurnado em casa estudando para o exame de ordem não me animava nem um pouco e, para ser sincero, eu não tinha muita vontade de ser advogado. Durante o jantar, quando comentei com a minha esposa que estava pensando em sair do emprego, ela se limitou a dizer: "É melhor." Não entendi direito o que ela quis dizer com aquilo e ela permaneceu calada por um bom tempo. Também permaneci em silêncio até que ela disse: "Se você quer sair, tudo bem. A vida é sua e você deve fazer o que achar melhor." Depois de dizer isso, ela começou a tirar as espinhas do peixe com os rachis e separá-las no canto do prato. Minha esposa trabalhava na parte administrativa de uma escola de design e ganhava bem. Além disso, às vezes, um editor amigo dela ainda lhe encomendava ilustrações que também proporcionavam um bom dinheiro. Já eu receberia o seguro-desemprego por alguns meses. O fato de ficar todos os dias em casa e fazer as tarefas domésticas nos faria economizar em restaurante e lavanderia e continuaríamos levando praticamente a mesma vida de quando eu trabalhava. Foi assim que eu resolvi deixar o emprego. Ao 12:30, como sempre, pus a sacola de tecido no ombro e fui fazer compras. Antes, passei no banco para pagar o gás e o telefone, fui ao mercado comprar as coisas para o jantar e depois entrei no McDonald's para comer um sanduíche e tomar um café. Quando eu guardava os alimentos na geladeira, depois de voltar das compras, o telefone tocou. O toque soou especialmente irritante. Coloquei sobre a mesa a embalagem de tofu aberta até a metade e fui para a sala atender a ligação. "Já comeu o macarrão?" "Já, mas agora tenho que procurar o gato." "Você não pode esperar 10 minutos antes de ir procurar o gato?" "Só 10 minutos? Onde é que estou com a cabeça?" pensei. "Por que eu vou gastar 10 minutos do meu dia com uma mulher que nem conheço?" "Então a gente pode se entender bem, não é?" Tive a impressão de que a mulher, fosse ela quem fosse, se ajeitou na poltrona e cruzou as pernas para ficar mais confortável. "Será? Às vezes as pessoas convivem por 10 anos e nem por isso se entendem, não é?" "Quer tentar?" Tirei o relógio do pulso e liguei o cronômetro. O marcador digital ia indicando os números de 1 a 10. 10 segundos já haviam se passado. "Por que eu? Por que você resolveu me ligar em vez de ligar para outra pessoa?" "Tenho meus motivos", disse a mulher,
pronunciando as palavras com cuidado, como se estivesse mastigando alguma coisa. Eu conheço você. Desde quando? De onde? De algum dia, de algum lugar. Mas isso não vem ao caso. O que importa é o agora. Não é? Se eu ficar falando sobre isso, nosso tempo não vai ser suficiente. Saiba que eu também tenho pressa. Quero uma prova, então, uma prova de que me conhece. Por exemplo, quantos anos eu tenho? 30. 30 anos e 2 meses. Acertei? Fiquei mudo. Essa mulher me conhecia mesmo, mas, por mais que eu tentasse, não conseguia me lembrar daquela voz. Eu nunca tinha esquecido ou confundido a voz de uma pessoa. Posso esquecer o rosto ou o nome, mas não a voz. Agora é a sua vez de tentar adivinhar como eu sou. Quero que tente imaginar, pela minha voz, o tipo de mulher que eu sou. Você consegue? Você sempre foi bom nisso, não? Não consigo. Vamos. Tente. Olhei o relógio. Só tinha passado 1 minuto e 5 segundos. Suspirei, resignado, e resolvi ceder. Já que estava no jogo, era melhor ir até o fim. Como ela disse, eu era muito bem em jogos de adivinhação. Concentrei-me na sua voz. Tem mais ou menos 25 anos. É formada, nasceu em Tóquio e teve uma infância de classe média alta. Nossa, você me surpreendeu. Pelo som que escutei do outro lado, imaginei que ela tivesse acendido um cigarro. Pode continuar. Bonita. Pelo menos é o que você acha. Mas não significa que não tenha algum complexo, como ser muito baixa ou ter os seios pequenos, algo assim.
chegou perto. É casada, mas vocês não se dão bem. Tem problemas. Se não tivesse problemas, não ligaria para um homem sem se identificar, não é? Mas eu não conheço você. Pelo menos nunca conversamos. Por mais que eu possa imaginar essas coisas sobre você, não consigo visualizar a sua aparência. É mesmo, disse ela, com a serenidade de quem cravava uma cunha suave em minha cabeça. Como você pode ter tanta certeza? Nunca chegou a pensar que em algum lugar do seu cérebro possa existir um ponto cego fatal? Se não fosse por isso, talvez sua vida estivesse mais estabilizada, não acha? Ainda mais sendo inteligente e talentoso. É exagero seu. Não sei quem você é, mas não sou essa pessoa que você acha. Eu não tenho capacidade de realizar as coisas. Sempre acabo me perdendo pelos caminhos. Mas eu gostava de você, sabia? Se bem que isso é coisa do passado. Então, estamos falando de uma história do passado. 2 minutos e 53 segundos. Nem tanto. Nem tanto. Até porque não se trata propriamente de história, não é? É claro que se trata de história. Ponto cego, pensei. Acho que ela tem mesmo razão. Em algum lugar do meu cérebro, do meu corpo, do meu ser, deve existir um recôndito perdido e profundo que faz com que a minha vida seja delicadamente ensandecida. Não, não é isso. Não é de modo delicado. É em grande escala. Impossível de ser controlado. Nesse exato momento, estou na cama, sabia? Acabei de tomar banho e estou completamente nua. E essa agora, pensei, ela está sem nada. Parecia até que estava vendo uma fita pornô. Quer que eu vista uma calcinha
Ou prefere que eu fique só de meia calça? É mais excitante? Tanto faz, você que sabe. Fique do jeito que você quiser. Seja como for, não me interesso por esse tipo de conversa no telefone. Só 10 minutos. Não vai ser o fim do mundo gastar esse tempo comigo, não é? Não vou pedir nada além disso. Só um pouco de boa vontade, pode ser? Apenas responda. Prefere que eu fique nua ou que coloque alguma coisa? Tenho de tudo. Sinta a liga. Sinta a liga, pensei. Achei que estava ficando maluco. Hoje em dia, só os modelos é que ainda devem usar cinta-liga. Pode ficar assim, nem precisa se mexer, sugeri. Tinham se passado 4 minutos. Meus pelos pubianos ainda estão úmidos. Não enxuguei direito com a toalha, por isso estão assim quentes e úmidos e bem macios, bem pretos e macios. Pode passar a mão. Desculpe, mas embaixo ainda está mais quente e molhado, como manteiga derretida, bem quente mesmo, acredite. Consegue imaginar em que posição estou? Com o joelho direito levantado e a perna esquerda estendida para o lado, igual os ponteiros de um relógio marcando 10:05. Pelo tom de sua voz, sabia que não era mentira. Ela estava com as pernas abertas, formando aquele ângulo exato, e seu sexo estava quente e úmido. Passe a mão nos meus lábios, bem devagar. Agora abra a minha boca. Isso, bem devagar. Acaricie com os dedos. Isso, assim mesmo. Continue. Acaricie meu seio esquerdo com a outra mão. Passe com delicadeza a mão embaixo e suba levemente até o mamilo. Agora repita esse movimento várias vezes
até eu gozar. Desliguei o telefone sem dizer nada. Depois deitei no sofá e fumei um cigarro olhando o teto. O cronômetro marcava 5 minutos e 23 segundos. Fechei os olhos e uma escuridão tingida de inúmeras cores caiu sobre mim. Por quê? Pensei. Por que as pessoas não me deixam em paz? Depois de mais ou menos 10 minutos, o telefone voltou a tocar, mas dessa vez resolvi não atender. Tocou 15 vezes e parou. Em seguida, um profundo silêncio preencheu o espaço, como o de um rochedo soterrado no fundo de uma geleira há 50 mil anos. Os 15 toques do telefone mudaram por completo o ar à minha volta. Um pouco antes das 2 da tarde, pulei o muro de cimento do quintal de casa e desci no beco. Apesar de dizer beco, não é um beco no sentido literal da palavra. Na verdade, não existia um nome que, de fato, pudesse descrever aquele lugar. Para ser preciso, aquilo nem sequer poderia ser considerado um caminho. Um caminho é uma passagem com uma entrada e uma saída e que leva a algum lugar. No entanto, nesse beco não havia nem entrada nem saída, e o máximo que você encontrava nele era um muro de cimento ou uma cerca de arame farpado. Também não era uma rua sem saída, porque deveria haver pelo menos uma entrada. Os vizinhos chamavam esse lugar de beco apenas por conveniência. O beco tinha uns 200 metros de extensão e passava como que costurando os quintais dos fundos das casas. Tinha 1 metro e pouco de largura, mas em alguns trechos só era possível passar de lado por causa das plantas que avançavam sobre as cercas e do entulho espalhado pelo chão. Reza a lenda. Quem me contou isso foi um tio querido que me alugara a casa por um preço bem baixo. Que, antigamente, esse beco tinha uma entrada e uma saída e servia de atalho para ligar 2 ruas. Mas, com o rápido crescimento econômico do Japão, inúmeras casas foram sendo construídas nesses terrenos baldios e, com isso, a largura das ruas diminuiu drasticamente. Como os moradores não gostavam de ver estranhos passando pelo quintal e pelas proximidades de suas casas, resolveram fechar a rua. No começo, a rua era protegida apenas por uma cerca de plantas que servia como um discreto tapume, até um dos moradores ampliar o jardim e fechar uma das saídas com um muro de concreto. Depois, como em resposta, o outro lado também foi fechado com cerca de arame farpado que não permitia nem a passagem de um cachorro. Como os moradores não costumavam mesmo usar essa passagem, ninguém reclamou. Muitos ficaram até satisfeitos, pensando pelo lado da segurança. Com isso, essa rua virou um canal abandonado, sem utilidade, não passava de uma zona morta entre as casas. Ervas daninhas se espalhavam pelo chão e, por todos os cantos, aranhas aguardavam pacientemente os insetos em suas teias pegajosas. O que minha esposa tinha ido fazer em um lugar daqueles tantas vezes? Eu não tinha ideia. Eu mesmo só havia passado pelo beco uma única vez e eu sabia que ela detestava aranhas.
Quando tentava pensar em alguma coisa, minha cabeça latejava como se tivesse sido tomada por uma substância gasosa. Tudo isso porque ontem não consegui dormir direito. Estava quente demais para o início de maio e também por causa daquela ligação bizarra. Deixa pra lá, pensei. Seja como for, vou procurar o gato. Depois penso o que devo fazer. Aliás, é melhor sair do que ficar enfurnado dentro de casa esperando o telefone tocar. Pelo menos vou poder dizer que fiz alguma coisa útil. Os raios de sol dos primórdios do verão desenhavam contra o chão sombras irregulares dos galhos das árvores espalhados pelo beco. Como não batia vento ali, as sombras pareciam manchas permanentes marcadas no chão. Quando passei por debaixo do galho, uma sombra serpenteou sobre a minha camisa cinza e retornou ao chão. Não havia um único barulho e parecia possível ouvir até o som da respiração das folhas que recebiam os raios de sol. Pequenas nuvens flutuavam no céu com contornos tão vívidos e límpidos como o fundo de uma gravura da Idade Média. Tudo o que eu enxergava era tão assustadoramente nítido que era como se eu levitasse e o meu corpo se desconectasse do mundo real. Além de tudo, o calor era insuportável. Embora eu estivesse de camiseta, uma calça de algodão leve e tênis, comecei a suar embaixo do braço e no meio do peito depois de andar um tempinho debaixo daquele sol. Naquela manhã, eu havia tirado a camiseta e a calça de uma caixa onde guardava as roupas de verão e, quando respirava fundo, podia sentir o cheiro forte de naftalina invadindo meu nariz. Caminhei lentamente com passos regulares, observando atento os dois lados do beco. De vez em quando, parava e chamava o gato pelo nome. As casas que ladeavam o beco eram de duas categorias bem distintas. Algumas eram antigas, com amplos quintais no fundo, enquanto as outras eram menores e modestas, relativamente mais novas. Nessas casas pequenas, às vezes havia espaço para um quintal. O quintal era tão pequeno que mal cabiam 2 varais entre o beiral e o beco. O varal invadia o beco e, de vez em quando, eu precisava passar por uma fileira de toalhas, camisas e lençóis molhados que ainda respingavam. Próximo ao beiral, eu chegava a ouvir com clareza sons de TV, barulhos de descarga de banheiro e, às vezes, também sentia um cheiro de curry no ar. Por outro lado, nas casas mais antigas, não havia nenhum sinal de gente morando. Os beirais eram estrategicamente cobertos por várias espécies de arbustos e cipestres caizuca, mas entre eles dava para ver amplos jardins bem cuidados. As casas tinham estilos bem diferentes. Algumas eram tradicionais com longos corredores bem ao estilo japonês, outras eram ocidentais, com telhado de cobre envelhecido, e ainda tinha as de estilo moderno que pareciam ter sido recentemente reformadas. Mas em nenhuma delas se viam os moradores. Não se ouvia nenhum barulho. Quase não se viam roupas nos varais. Era a primeira vez que eu caminhava pelo beco, observando com atenção tudo ao redor, então, para mim, tudo era novidade. No canto de um jardim, havia um pinheiro de Natal seco e marrom. Em outro, diversos tipos de brinquedo de criança estavam espalhados. Um triciclo, argolas, espadas de plástico, bolas, tartarugas, tacos e caminhões de madeira. Como se resquícios de infância de várias pessoas tivessem sido reunidos. Em um dos quintais,
Havia uma cesta de basquete e em outro, lindas cadeiras rodeando uma mesa de cerâmica. As cadeiras brancas pareciam não ser usadas fazia vários meses ou anos e estavam cobertas de pó e de terra. Pétalas de magnólia haviam se esparramado pela mesa, levadas pelo vento e pela chuva. Dava para ver parte da sala de uma das casas pela janela de vidro com armação de alumínio. Nela havia um sofá de couro, uma TV bem grande, um armário, sobre o qual havia um aquário com peixes tropicais e 2 troféus de algum campeonato, e uma luminária de piso decorativa. A sala parecia de novela. Próximo dali, havia um quintal com uma casinha de cachorro bem grande, cercada por uma tela de arame com a porta aberta, mas sem nenhum cachorro. A tela tinha cedido e parecia abandonada fazia meses. A casa vazia sobre a qual minha esposa mencionou ficava ao lado da casa com o canil. De cara dava para notar que estava desocupada. Devia fazer 2 ou 3 meses que ninguém entrava ali. Era um sobrado relativamente novo, mas as portas corrediças de madeira estavam fechadas e muito envelhecidas, e as grades da janela do andar de cima, impregnadas de ferrugem avermelhada, davam a impressão de que poderiam despencar a qualquer momento. No pequeno jardim, havia uma estátua de pedra com formato de pássaro de asas abertas, cujo pedestal atingia a altura do peito de um adulto. À sua volta, ervas daninhas cresciam imponentes e as pontas mais altas dos arbustos chegavam até os pés do pássaro. Com as asas abertas daquele jeito, o pássaro, cuja espécie eu desconhecia, parecia estar prestes a alçar voo. Além da estátua, não havia mais nada de decorativo no jardim. 2 velhas cadeiras de plástico estavam empilhadas sob o beiral e ao lado floresciam estranhas azaleias de um vermelho gritante que não pareciam ser de verdade. Fora isso, o que de fato chamava atenção era o mato. Permaneci um bom tempo observando o jardim encostado na tela de arame que chegava até o meu peito. De fato, aquele jardim agradaria um gato, mas, apesar de ter olhado com atenção, não encontrei nenhum. O arrulhar monótono de uma pomba empoleirada na ponta da antena de TV do telhado ecoava ao redor. A sombra do pássaro de pedra, que incidia sobre as folhas do matagal, se dispersava em diferentes formas. Tirei o cigarro do bolso, o acendi e fumei encostado na cerca de arame. Enquanto isso, a pomba continuou a arrulhar pousada sobre a antena. Depois de fumar o cigarro, joguei-o no chão e pisei. Devo ter ficado ali apoiado na cerca por um bom tempo em silêncio. Estava com muito sono e, com o pensamento vago, voltei a contemplar a sombra da estátua de pedra com formato de pássaro. Se algum pensamento passou pela minha cabeça, foi fora da minha zona de consciência. Fenomenologicamente falando, contudo, me detive às sombras do pássaro refletidas nas folhas do matagal. Tive a impressão de que uma voz ecoou das sombras do pássaro. Uma voz feminina. Em algum lugar, alguém me chamava. Quando me virei, vi uma garota de 15 ou 16 anos em pé no quintal dos fundos da casa da frente. Era baixinha e o corte de cabelo curto e reto. Usava óculos verde escuros com aros de cor âmbar e vestia uma camiseta azul clara da Adidas com as mangas cortadas com tesoura na altura dos ombros.
Os braços finos expostos estavam bem bronzeados, apesar de ainda ser temporada de chuvas. Ela estava com uma das mãos no bolso do short e a outra sobre uma portinha de bambu que alcançava a sua cintura, apoiando-se de maneira instável. Que calor, não? Disse para mim. Pois é, concordei. Mas que coisa, pensei. Hoje as mulheres tiraram o dia para puxar conversa comigo. Tem um cigarro? Perguntou a garota. Peguei o maço de roupa do bolso e estendi em sua direção. Ela tirou a mão do bolso do short, pegou um cigarro e o examinou por um tempo, como se aquilo fosse novidade, até levá-lo à boca. Sua boca era pequena e o lábio superior estava levemente arqueado para cima. Risquei um fósforo e o acendi. Quando ela inclinou a cabeça, pude ver o formato de sua orelha que, de tão sedutora, parecia ter sido esculpida naquela mesma hora. Pelos finos e curtos brilhavam no contorno delicado da orelha. Com gestos de quem já era familiarizada com o movimento, ela soltou a fumaça com ar satisfeito e, como se acabasse de se lembrar alguma coisa, olhou para mim. Vi meu rosto duplamente refletido em seus óculos escuros. As lentes eram escuras e próprias para desviar os reflexos de luz, então não conseguia ver os olhos dela. Você mora aqui por perto? Moro. Tentei apontar para a direção da minha casa, mas já não sabia ao certo de que lado ficava. Havia dobrado inúmeras esquinas de ângulos estranhos até chegar ali. Então, apontei uma direção aleatória. Não devia fazer tanta diferença. O que estava fazendo todo esse tempo aí? Procurando um gato. Faz 3 ou 4 dias que ele sumiu. Respondi, esfregando as palmas das mãos suadas na calça. Alguém comentou que o viu por aqui. Como ele é? É grande, com listras marrons e com a ponta do rabo um pouco curvada. Qual o nome? Nome? O nome do gato. Ele tem nome, não tem? Perguntou, olhando com atenção para os meus olhos por detrás dos óculos escuros. Ou, pelo menos, imaginei que ela estivesse olhando para mim. Noburo. Noburo Watanabe. Nome pomposo para um gato, não? É o nome do irmão da minha esposa. Como o gato era parecido com ele, colocamos um nome de brincadeira. Parecido como? O comportamento é parecido, o jeito de andar e de olhar quando estão com sono. Pela primeira vez, a garota abriu um sorriso. Quando sorriu, ela me pareceu bem mais nova do que eu imaginara à primeira vista. Aquele lábio superior, levemente arqueado para cima, assumiu um ângulo curioso. Acaricie. Foi o que eu pensei ter escutado. Mas era a voz da mulher do telefone, não da garota. Eu limpei o suor da testa com as costas da mão. É
Um gato com listras marrons e com a ponta do rabo um pouco curvada. É isso? Usava coleira ou algum outro acessório? Estava com uma coleira preta antipulga. A garota permaneceu com a mão sobre a pequena porta de bambu e ficou pensando por uns 10 ou 15 segundos. Depois, jogou a ponta do cigarro no chão, bem próximo aos meus pés. Você pode apagar? Estou descalça. Cuidadosamente, pisei no cigarro com a sola do tênis. Talvez eu tenha visto esse gato. Não reparei se a cauda era curvada, mas era um gato grande, marrom e, se não me engano, tinha uma coleira. Quando foi isso? Deixa eu pensar. Eu me lembro de ter visto ele algumas vezes. Tenho pegado o sol todos os dias, por isso as datas se misturam na minha cabeça, mas seja como for, eu vi nos últimos 3 ou 4 dias. O quintal de casa é passagem para os gatos da vizinhança. Eles saem do beiral da casa do senhor Suzuki, passam pelo meu quintal e vão para o senhor Miyawaki. A garota apontou o jardim da casa abandonada que ficava em frente à dela. No jardim dessa casa, o pássaro de pedra continuava com as asas abertas, como esperando. As ervas daninhas recebiam os... No jardim dessa casa, o pássaro de pedra continuava com as asas abertas como esperado. As ervas daninhas recebiam os raios de sol dos primórdios do verão e, sobre a antena de TV, a pomba prosseguia com seu arrulho tedioso. Agradeço a informação. Você não quer esperar aqui no quintal de casa? Os gatos sempre passam por aqui antes de seguir adiante. Além do mais, se você ficar perambulando por aí, os vizinhos vão pensar que você é um ladrão e podem chamar a polícia. Isso já aconteceu. Mas não pega bem eu ficar esperando o gato no quintal de alguém que eu mal conheço, não é? Não se preocupe, não precisa fazer cerimônia. Estou sozinha aqui em casa e estava entediada, sem ninguém para conversar. Que tal tomarmos sol no quintal enquanto você espera o seu gato aparecer? Tenho olhos de lince e posso ser útil. Olhei para o relógio. 2h36. Tudo o que eu ainda precisava fazer até o fim do dia era recolher a roupa do varal e preparar o jantar. Então vou aceitar e ficar até às 3. Ela abriu a porta de bambu e eu entrei e a segui pelo gramado. Notei que ela arrastava um pouco a perna direita. Os ombros pequenos se moviam regularmente como se fossem a manivela de uma máquina inclinada para a direita. Depois de dar alguns passos, ela parou e pediu que eu seguisse ao lado dela. No mês passado, sofri um acidente. Estava na garupa de uma moto e fui arremessada. Muita falta de sorte. No meio do quintal havia 2 espreguiçadeiras de lona. No encosto de uma tinha uma grande toalha azul pendurada e no assento de outra um
um maço de malboro vermelho, um cinzeiro, um isqueiro, um toca-fitas portátil grande e algumas revistas jogadas. Do rádio ecoava baixinho um rock pesado que eu não conhecia. Ela colocou as coisas que estavam espalhadas na cadeira sobre o gramado, fez sinal para que eu sentasse e desligou a música. Da espreguiçadeira dava para ver entre as árvores o beco e a casa abandonada. Dava para ver também a estátua de pássaro, os arbustos e a cerca de tela. A garota devia estar me observando todo esse tempo. Era um jardim amplo e simples. O gramado se estendia pelo terreno irregular e árvores se espalhavam aqui e ali. Do lado esquerdo da espreguiçadeira havia um tanque relativamente grande de concreto que parecia não ser usado fazia muito tempo e que tinha o fundo esverdeado, como se fosse o desenho de um animal aquático deitado de costas pegando o sol. Atrás das árvores havia uma antiga, elegante e bem conservada casa em estilo ocidental que não parecia ser muito grande nem muito luxuosa. O jardim, por outro lado, era enorme e bem cuidado. Uma vez fiz um bico em uma empresa de cortar grama. Ah, é. Deve dar trabalho cuidar de um jardim? Perguntou ela sem muito entusiasmo. Deve dar trabalho cuidar de um jardim tão grande assim? Na sua casa não tem jardim? Tem, mas é bem pequeno, com 2 ou 3 azaleias plantadas. Você costuma ficar sozinha em casa? Sim, de tarde sempre fico aqui sozinha. De manhã e no final da tarde vem uma senhora fazer limpeza, mas o restante do tempo fico sozinha. Que tal uma bebida gelada? Tem cerveja, se quiser? Não, obrigado. Tem certeza? Não precisa fazer cerimônia. Não, estou com sede. Você não vai para a escola? E você não vai para o trabalho? Bem que eu queria, mas não tenho trabalho. Desempregado? Tecnicamente, sim, eu pedi demissão. O que fazia? Era uma espécie de faz-tudo de um escritório de advocacia. Respondi e, depois de respirar fundo, tentei explicar calmamente. Eu reunia documentos em repartições públicas e agências governamentais, organizava processos, verificava a jurisprudência, tratava dos trâmites burocráticos do tribunal, essas coisas. Mas você pediu demissão. Pedi. Sua esposa trabalha? Trabalha. Peguei um cigarro, levei à boca e risquei um fósforo para acendê-lo. Em uma árvore bem próxima dali, o pássaro de corda cantava. Depois de 12 ou 13 pios, voou para outra árvore. Os gatos sempre passam por ali, comentou a garota apontando para depois do gramado. Está vendo aquele incinerador atrás da cerca do Sr. Suzuki? Eles passam ali do lado, atravessam o gramado, passam por baixo da porta de bambu e seguem até o jardim do outro lado. É sempre assim.
Ah, você sabia que o senhor Suzuki é professor universitário e vira e mexe e aparece na TV? Senhor Suzuki? Ela começou a falar sobre o homem, mas eu não o conhecia. Raramente assisto a TV. É uma família nojenta, disse a garota. Os caras que aparecem na TV são todos falsos. É? Ela pegou um cigarro e ficou um bom tempo rolando-o na palma da mão sem acender. Deve ter alguém que se salva nesse meio, mas eu não gosto. Já os Miyawaki são dignos. A senhora é uma pessoa de caráter. O marido administrava 2 ou 3 restaurantes bem familiares. Por que eles deixaram a casa? Não sei, respondeu a garota, batendo com o dedo no cigarro para tirar um pouco da cinza. Acho que por causa de dívidas. Eles foram embora às pressas e, se não me engano, isso já faz uns 2 anos. Minha mãe vive reclamando de que, com a casa abandonada, junta cada vez mais gatos e fica mais perigoso. Tem tanto gato assim por aqui? A garota, enfim, pôs o cigarro na boca, acendeu e assentiu com a cabeça. Junta todo tipo de gato. Tem um que perdeu o pelo, outro com um único olho que virou uma massa de carne. Não é assustador? Sem dúvida. Tem uma pessoa na família que nasceu com 6 dedos. Ela é um pouco mais velha do que eu e ao lado do mindinho tem um dedinho que parece de bebê. Mas, como ela sempre deixa ele dobrado, não chama atenção. Ela é bonita, sabia? É mesmo? Você acha que isso pode ser de família? Pode ser genético? Não sei. Ela permaneceu em silêncio durante um tempo, enquanto eu olhava com atenção a trilha dos gatos. Até aquele momento, nenhum havia dado as caras. Tem certeza que não quer tomar nada? Vou pegar uma coca. Respondi que não queria nada. Ela se levantou da cadeira e, assim que desapareceu entre as sombras das árvores, arrastando uma das pernas, peguei uma das revistas espalhadas no chão e dei uma folheada. Para o meu espanto, era uma revista masculina. Em uma das páginas havia foto de uma garota com as pernas bem abertas, em uma posição pouco natural, sentada em um banco e com a calcinha transparente que deixava à mostra os pelos pubianos e o formato da vagina. Meu Deus! Pensei e coloquei a revista no chão. Cruzei os braços e voltei os olhos novamente para o caminho dos gatos. Depois de um longo tempo, a garota voltou com um copo de coca. Tinha tirado a camiseta Adidas e vestido a parte de cima de um biquíni e um short. O biquíni, que deixava à mostra o contorno dos seios, era pequeno e de lacinho. Era uma tarde quente. Ali, sentado debaixo do sol, percebi que manchas escuras de suor se espalhavam na camiseta cinza. Se você descobrisse que a garota que você gosta tem 6 dedos, o que você faria? Venderia ela para o circo. Sério? Não, brincadeira. Acho que não ligaria. Mesmo que isso pudesse passar para os seus filhos?
refleti um pouco. Acho que eu não ligaria. Não vejo tanto problema em se ter um dedo a mais. E se ela tivesse 4 seios? Já não sei. 4 seios? De novo tive de parar para pensar por uns instantes. Aí já não sei. 4 seios? Como aquela conversa parecia não ter fim, resolvi mudar de assunto. Quantos anos você tem? 16. Acabei de fazer 16. Estou no 1º ano do 2º grau. Está matando aula? É que quando ando muito, a perna dói e tenho uma cicatriz no canto do olho. A minha escola é muito rígida e se eu contar que caí de moto, não sei o que eles podem fazer. Então, teoricamente, estou doente. Não me importo nem um pouco em perder o ano. Não tenho nenhuma pressa para me formar. Mas, voltando ao assunto, você disse que se casaria com uma menina de 6 dedos, mas não com uma de 4 seios, é isso? Não, só disse que não sabia. Por que não? Porque não consigo imaginar a cena direito. Mas uma menina de 6 dedos, você consegue imaginar? Acho que sim. Qual a diferença entre imaginar 6 dedos e 4 seios? Parei mais uma vez para pensar a respeito, mas não consegui achar uma explicação plausível. Você acha que eu faço muitas perguntas? Perguntou, olhando para mim por trás de seus óculos escuros. Alguém já disse isso para você? Algumas vezes. Não acho que fazer perguntas seja ruim. Faz a outra pessoa pensar. Mas a maioria não pensa em nada, respondeu olhando para a ponta dos pés. Todos respondem só por responder. Balancei a cabeça de modo ambíguo e voltei a olhar para o caminho dos gatos. Afinal, o que é que estou fazendo aqui? Pensei. Até agora, nenhum gato apareceu. Fechei os olhos por 20 ou 30 segundos com os braços cruzados sobre o peito. Ainda de olhos fechados, senti o suor brotar em várias partes do corpo, na testa, embaixo do nariz, no pescoço. Era uma sensação estranha, como se plumas molhadas me tocassem. A camiseta grudando no peito fazia lembrar uma bandeira tremulando em um dia sem vento. A luz do sol, estranhamente pesada, me pressionava. Toda vez que a garota balançava o copo de coca, os cubos de gelo produziam um som parecido com um sino de vaca. Se estiver com sono, pode dormir. Acordo você quando o gato passar. Ainda com os olhos fechados, assenti com a cabeça. Durante um bom tempo, não escutei nenhum barulho. A pomba e o pássaro de corda tinham desaparecido. Não ventava nem se ouvia nenhum barulho de ignição. Durante todo esse tempo, pensava na desconhecida do telefone. Será que eu realmente conhecia aquela mulher? Mas não me lembrava dela
como em um quadro de Quirico, só conseguia ver a longa sombra dessa mulher estendida na minha direção, a imagem de seu corpo bem distante de minha consciência. No meu ouvido, o telefone tocava sem parar. Ei, você dormiu? Não. Posso ficar perto de você? Prefiro conversar baixinho. Pode, respondi de olhos fechados. Aparentemente, ela pegou a espreguiçadeira e a encostou bem ao lado da minha. Ouvi um barulho seco de armações se tocando. Que estranho! Quando ouvia a voz dela com os olhos abertos, era diferente de quando estava com os olhos fechados. Era a primeira vez que isso acontecia. Podemos conversar um pouco? Falo bem baixinho e você nem precisa responder. Se quiser, pode até dormir. Tudo bem. A morte é fascinante, não é? Como ela falava ao pé do meu ouvido, suas palavras me atingiam junto com sua respiração quente e úmida. Por que diz isso? Ela pôs um dedo nos meus lábios como se os selasse. Não faça perguntas. Agora não quero ser questionada. E não abra os olhos, entendeu? Concordei de forma tão sutil quanto o tom de sua voz. Ela tirou o dedo dos meus lábios e em seguida o pousou sobre o meu pulso. Adoraria ter um bisturi e fazer uma dissecação. Não de um cadáver, mas da massa informe da morte. Acho que em algum lugar deve existir algo assim. Talvez seja como uma bola de softball, fosca, macia, um emaranhado de nervos paralisados. Adoraria remover isso de dentro de uma pessoa morta e abrir para ver como é. Sempre penso nisso. Tenho curiosidade de saber como é por dentro. Será que é como pasta de dente que endurece e resseca dentro da embalagem? Não acha? Bem, não precisa responder. Em volta é macio, mas quanto mais perto do centro, mais duro fica. Por isso, a primeira coisa que pretendo fazer é descascar, tirar essa coisa mole de dentro e, com um bisturi e uma espátula, isolar essa coisa. E à medida que mexo nela, ela vai endurecendo até se tornar um pequeno e rígido caroço como uma bola de metal. Não acha?
A garota deu 2, 3 leves tossidas. Não paro de pensar nisso ultimamente. Deve ser porque estou com muito tempo. Acho que é isso. Quando a gente não tem nada para fazer, os pensamentos vão longe, longe, tão longe que fica difícil acompanhar. Depois de eu dizer isso, ela tirou o dedo do meu pulso, apanhou o copo e bebeu o resto de coca. Pelo barulho dos cubos de gelo, dava para saber que o copo estava vazio. Não se preocupe, estou de olho no gato. Fique tranquilo. Assim que Noburo Watanabe passar por aqui, eu aviso. Pode ficar de olhos fechados. Ele deve estar andando por essas bandas, pois os gatos costumam caminhar por locais onde estão habituados. Com certeza ele vai aparecer. Imagine que ele está bem perto e vindo para cá. Ele está andando pela grama, passando debaixo da cerca, parou um pouco para cheirar uma flor e lentamente se aproxima. Tente imaginar essa cena. Tentei, mas só consegui imaginar vagamente o gato, como se estivesse vendo uma foto tirada na contraluz. A intensa luz do sol atravessou minhas pálpebras, iluminando as áreas escuras da imagem, mas por mais que eu me esforçasse, não era capaz de me lembrar em detalhes da aparência do gato. A única imagem dele que me vinha à mente era deformada e artificial como uma foto tremida. Algumas características eram parecidas, mas faltava o essencial. Não me lembrava sequer de como era o jeito de andar do gato. A garota colocou o dedo mais uma vez no meu pulso e dessa vez traçou uma estranha figura sem forma definida. Enquanto ela fazia isso, como em resposta, senti que uma escuridão diferente invadia minha mente. Acho que estou quase dormindo. Pensei. Não estava com sono, mas não conseguia ficar acordado. Senti o meu corpo pesar na curva suave da espreguiçadeira de lona. Em plena escuridão, me lembrei de como eram as patinhas de Noburo Watanabe. As 4 patas eram marrons e as almofadas das solas pareciam de borracha macia. Em silêncio, caminhavam sobre algum terreno. Onde? Isso eu não tinha como saber. Nunca chegou a pensar que em algum lugar do seu cérebro existe um ponto cego fatal? A mulher voltou a indagar suavemente. Quando acordei, estava sozinho. A garota não estava mais na espreguiçadeira ao lado da minha. A toalha, o cigarro e a revista continuavam ali, mas o copo de coca e o toca-fitas já tinham sido recolhidos. O sol se voltava para o oeste e a sombra dos galhos do pinheiro chegavam até o meu tornozelo. O relógio indicava 3h40 da tarde. Balancei várias vezes a cabeça, como se chacoalhasse uma lata vazia,
e em seguida me levantei da espreguiçadeira e observei ao redor. A paisagem permanecia exatamente igual quando a vira de início. O amplo gramado, o lago seco, a cerca de planta, o pássaro de pedra, as flores de tango, a antena de TV. Sem sinal do gato ou da menina. Sentei na sombra e, enquanto passava a mão pela grama, olhei a trilha dos gatos e fiquei esperando a garota voltar. Passados 10 minutos, nem sinal do gato nem dela. Não havia nenhum movimento ao meu redor. Não sabia o que fazer. Senti ter envelhecido enquanto dormia. Levantei-me de novo e espiei a casa principal. Não havia sinal de gente. Somente o vidro da janela reluzia com o reflexo da luz do sol da tarde. Sem alternativa, atravessei o gramado, saí no beco e voltei para casa. No final das contas, não encontrei o gato, mas, pelo menos, fiz o que devia ter feito. Quando cheguei em casa, recolhi as roupas do varal e preparei um jantar simples. Depois, sentei no chão da sala e, com as costas na parede, li o jornal da tarde. Às 5h30, o telefone tocou 12 vezes, mas não atendi. Mesmo depois de parar de tocar, o resquício daquele som pairava na tênue escuridão da sala como uma nuvem de poeira. Os ponteiros do relógio da mesa batiam compassadamente na placa de sustentação transparente e pareciam flutuar. O mundo é um brinquedo de cordas. Pensei. Uma vez por dia, o pássaro de corda aparecia e dava corda no mundo. Eu era o único que envelhecia nesse mundo e sentia a morte como uma bola branca de softball crescer dentro de mim. Mesmo quando estive sob sono profundo em algum lugar entre Saturno e Urano, os pássaros de corda espalhados por aí cumpriram sem falta o seu dever. Pensei em escrever um poema em homenagem ao pássaro de corda, mas, por mais que tentasse, não conseguia fazer nem o primeiro verso. Também não acreditava que as garotas do colegial pudessem se interessar por um poema desses. Minha esposa voltou para casa às 7h30. Desculpe, tive que fazer hora extra. Ficamos procurando o recibo de pagamento da aula de uma pessoa e não encontramos. Culpa da garota que trabalha meio período, mas, de qualquer maneira, é minha responsabilidade. Não tem problema. Respondi e fui para a cozinha preparar peixe grelhado na manteiga, salada e misoshiro. Enquanto isso, minha esposa lia o jornal. Por acaso, você saiu lá pelas 5h30? Perguntou. Liguei para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Não tinha manteiga. Saí para comprar. Menti. Passou no banco? Claro. E o gato? Não encontrei. Depois de comer e tomar banho, encontrei minha esposa sozinha sentada na sala com a luz apagada. Estava com uma camisa cinza e, encolhida na escuridão, parecia solitária como uma carga abandonada por engano. Tive pena dela. Em outro lugar, talvez ela fosse mais feliz. Enxuguei o cabelo com a toalha
e sentei no sofá de frente para ela. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. O gato já deve ter morrido. Claro que não. Deve estar brincando e se divertindo por aí. Quando ficar com fome, ele volta. Isso já aconteceu uma vez, lembra? Quando a gente morava em Coenge. Agora é diferente. Sinto isso. O gato morreu e deve estar apodrecendo no mato. Você procurou no quintal da casa abandonada? Como assim? Por mais que a casa esteja abandonada, tem dono, não posso simplesmente invadir assim. Você matou ele. Dei um suspiro e voltei a enxugar o cabelo com a toalha. Você o abandonou à própria sorte? Completou ela ainda no escuro. Não estou entendendo. O gato é que sumiu. Não é minha culpa, você sabe disso. Você nunca gostou dele? Bem, talvez eu não gostava dele tanto quanto você, mas nunca maltratei ele e todos os dias eu dava comida para ele. Eu é quem dava comida para ele. Se você começar a falar esse tipo de coisa, vou ser responsável pela morte de grande parte das pessoas do mundo. Você é assim? Sempre foi assim. Mata muitas coisas sem sujar as mãos. Pensei em dizer alguma coisa, mas vi que ela estava chorando e desisti. Fui ao banheiro jogar a toalha no cesto de roupa suja, depois fui para a cozinha e peguei uma cerveja da geladeira. Fora um dia absurdo de um mês absurdo, de um ano absurdo. Noburo Watanabe, cadê você? Pensei. O pássaro não deu corda em você? Parecia a estrofe de um poema. Noburo Watanabe, cadê você? O pássaro não deu corda em você? Tinha tomado metade da cerveja quando o telefone tocou. Atende aí! Gritei na escuridão da sala. Atende você! Não quero! O telefone continuou tocando e ninguém foi atender. O toque do telefone revolvia a poeira que pairava na escuridão. Permanecemos em silêncio. Eu bebia cerveja, enquanto ela abafava o choro. Contei 20 toques, depois desisti e o deixei tocar à vontade. Não podia ficar contando para sempre.